Bem-vindos ao podcast desta noite. Hoje trataremos da iniciação no passado e nos tempos atuais. No passado, em cada escola de mistério ou escola iniciática, havia uma cerimônia especial, um rito de passagem, que pode ser resumido como sendo uma cerimônia de admissão na ciência de Hermes. Essa cerimônia iniciática de pura magia ritualística ainda não é compreendida por grande parte dos estudantes modernos. Sua verdadeira importância está escondida sob o véu das aparências. As pessoas preferem encarar essas coisas como sendo meras crendices ou curiosidades. Cada escola, cada templo, enfim, cada organização na antiguidade possuía o seu rito iniciático, com o qual se oficializava o ingresso de um estudante num grau mais avançado de estudos e práticas. O próprio batismo das igrejas cristãs foi inspirado ou teve origem nas escolas de mistérios. Até hoje continua sendo uma espécie de rito iniciático. Evidente que os padres e pastores jamais aceitarão tal ideia. Claro também que hoje o batismo é apenas simbólico, mas nos tempos antigos era um ritual de grande poder mágico e que implicava num compromisso de vida e morte entre iniciados e iniciadores. Existem ritos de iniciação branca e de iniciação negra. Muitos, inocentemente, de boa fé, com sinceridade equivocada, acabam se iniciando nos mistérios negros, acreditando estar assumindo compromissos com o Cristo, Senhor Supremo dos mistérios da Loja Branca. Iniciação é uma palavra que vem do latim initiare ou initium. Significa começo, início. Sem dúvida, o rito iniciático é o começo de uma nova vida. Muitos acreditam que essa nova vida refere-se ao mundo material, externo, mas não é. A nova vida tem início no mundo interno. Porém, como ingressar no mundo interno? Um ritual é suficiente para colocar alguém no mundo interno? O mundo interno é o mundo do ser, o mundo do espírito. É esse mundo, é essa nova vida que leva o estudante ao conhecimento ou gnose de si mesmo, do seu corpo, do universo, dos deuses. Quem quer se tornar um iniciado deve se preparar convenientemente. Não somos nós da IGB Abragnose que fazemos ou podemos proporcionar a iniciação real e verdadeira aos interessados. É o próprio estudante, o próprio interessado, que deve fazer esse trabalho pacientemente, dia após dia, por toda a sua vida. As iniciações são contadas por graus de consciência, ou kundalinis levantados sobre a vara, a coluna. A serpente kundalini desenvolve-se de acordo com os méritos do coração. Tantas iniciações quantos forem os graus de fogo, ou kundalinis levantados. Os méritos do coração são as virtudes do ser que se expressam em nosso dia a dia em forma de conduta perfeita. O reto agir do budismo sagrado. Quanto mais méritos ou virtudes temos, mais suave, rápido e simples é o despertar e a ascensão de Kundalini. Portanto, o aspecto primeiro a ser rigorosamente obedecido é a prática das virtudes de nosso ser no dia a dia, começando por nossa casa. E agora algo muito importante. Kundalini não é um mecanismo, uma coisa mecânica, cega, como acreditam os ignorantes deste século, supostamente versados em yoga e orientalismo.
A preparação para a iniciação é muito exigente e rigorosa. Tenho visto por aí, pela internet, gente afirmando com ar doutoral que trabalhar com Kundalini é perigoso, ameaçador e que até mesmo causa a morte. Essas pessoas, sinto muito falar isso, desconhecem totalmente o que é Kundalini. Kundalini é nossa própria Mãe Divina, como já tratamos num podcast anterior. A mãe não mata nem enlouquece seu filho. Além disso, a Mãe Divina jamais se manifesta em pessoas despreparadas, imaturas e cheias de vícios e defeitos. A Mãe Divina só desperta na coluna e no coração daqueles filhos que realmente a amam, servem e adoram. Ocorre que em todas as partes do mundo existem escolas que servem de jardim de infância. Essas escolas e seus instrutores não sabem nada, ou muito pouco, sobre mistérios sexuais, Kundalini e iniciação. Conhecem apenas alguns conceitos deturpados. Nunca se prepararam para se tornarem iniciados ou adeptos. Portanto, falam sobre o que não conhecem diretamente. É difícil hoje achar uma escola que ensine a forjar alma. Mais difícil ainda é encontrar no mundo uma escola que ensina a encarnar o Cristo. Evidentemente, temos que saber em que tipo de escola estamos ou que tipo de escola buscamos. Portanto, é bom que se enfatize e que se compreenda que todas as iniciações são dadas nas esferas superiores da natureza, diretamente pelos mestres e instrutores da humanidade. Aqueles que despertarem consciência e eliminarem o ego animal, aqueles que aprenderem a viajar conscientemente em corpo astral, poderão testemunhar diretamente a realidade de nossas palavras. Aos demais, resta apenas a alternativa de crer ou descrer nisso que falamos. A crença sempre é objeto de manipulação. Nos tempos atuais, a iniciação aqui no mundo físico tridimensional é simbólica. Começa com um rito específico, nos quais são feitos certos juramentos, e a partir daí o estudante deve trabalhar por si mesmo, em sua própria transformação interior. O gnosticismo ressurgiu para formar uma nova cultura e uma nova mentalidade no mundo inteiro. Isso implica em uma missão de reconstruir templos, igrejas, escolas, catedrais e centros iniciáticos. Claro que tudo isso será feito dentro de alguns séculos, mas já começamos. Essa missão já está em andamento desde 1950. Até o ano 2500, a civilização terrestre terá mudado radicalmente e uma nova ciência terá se estabelecido na Terra. Essa nova ciência, ou gnose, se revestirá das mesmas características da antiga ciência netuniana amentina. Entendamos que tanto no passado como no presente sempre foi muito difícil tornar-se um gnóstico, ou seja, alguém que alcança e faz o conhecimento por si mesmo, que encarna a sabedoria. O gnóstico pode chegar a possuir incontáveis segredos da vida e do universo. Pode se tornar um Buda e encarnar o Cristo. Tornar-se um brilhante cientista ou um filósofo iluminado. Construir os mais portentosos monumentos e obras de arte. Compor sinfonias, curar todas as doenças, desafiar a morte e penetrar em todos os segredos da natureza. Mas o que é ser um gnóstico? Quantos gnósticos existem no mundo hoje?
Esta pergunta tem gerado longas discussões. Ser um gnóstico equivale a ter encarnado o ser, equivale a ter alcançado a autorrealização íntima e profunda do ser, enquanto não se alcança a quinta iniciação de mistérios maiores, não se é ainda um gnóstico, é apenas um mero aspirante. Modernamente, a nova gnose do venerável mestre Samael Aun Weor é praticada ou ensinada em 3 câmaras. A primeira cuida apenas da divulgação das palestras públicas e das práticas básicas, como pranayamas, mantras, runas e outros exercícios, além dos ensinamentos contidos, por exemplo, nestes podcasts, ou pela leitura de nossos livros. A segunda câmara congrega e é destinada àqueles que de fato querem aprofundar-se nos estudos gnósticos, que querem trabalhar de forma mais séria e direta. O ingresso na segunda câmara é feito através de um rito iniciatório numa instituição gnóstica e cabe aos instrutores de cada grupo ou instituição escolher e selecionar aqueles que pretendem ingressar nessa câmara. Portanto, nem todos são aceitos ou convidados a fazer parte desse círculo interno. Sem muitos rodeios, podemos dizer que a finalidade última da iniciação gnóstica é encarnar o Cristo. O resto é decorrência. Os poderes internos e de alma que todo iniciado adquire, mas que nem sempre pode manifestar em nosso mundo, à medida que avança pela cena da iniciação, nada mais são que pagamentos que o Logos faz aos vencedores, ou aos trabalhadores. Todo o trabalho realizado é pago ou retribuído pelos deuses. Uma das formas de pagamento é o florescimento dos poderes. Pode surpreender nossa afirmação de que a iniciação objetiva é a encarnação do Cristo. Mas Cristo é uma palavra que significa ungido. Para ser um ungido de Deus, é preciso que primeiro um menino Deus nasça na gruta de Belém. Isso se dá na quinta iniciação maior, quando o Cristo íntimo nasce na gruta do coração em meio aos animais, aos eus psicológicos, como dizemos em gnose. O nascimento do Cristo no homem, a humanização de Deus, só é possível com os sagrados mistérios alquímicos. Claro está que nem todos estão preparados para isso. O importante é começar esse trabalho nesta atual existência. Não há por que deixar para mais tarde. A iniciação não é privilégio de ninguém. A disciplina iniciática é considerada pelo mundo como loucura. Nenhum crente, nem mesmo os pastores, padres, bispos, cardeais e papas se submeteriam aos rigores do caminho. A iniciação implica em viver em carne própria as dores do desapego, os sacrifícios e padecimentos voluntários, renúncias sem fim, provações infinitas. Tudo isso segue uma didática própria, uma metodologia. Não importa onde você se encontra neste momento, nem qual seja o seu nível de evolução, a gnose e seus princípios pode ser aplicada no dia a dia em inúmeras situações e circunstâncias. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo e num único dia. Comece pela compreensão do trabalho gnóstico. Determine um método de trabalho e os objetivos a serem alcançados e lute para alcançá-los. Não desanime na primeira derrota, pois virão milhares delas. Ore diariamente ao Pai interno e à Divina Mãe Kundalini pela iluminação, insistindo na busca espiritual até haver encontrado o que é necessário para a tua evolução interna. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos
para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas. Obrigado. Já voltamos. Paz inverencial.